Quando oro todas as manhãs, é algo que simplesmente comecei a fazer, é algo que serviu como um lembrete para mim, tornou-se uma parte importante da oração. Fiz isso ontem, fiz isso esta manhã. Tento fazer isso todas as manhãs. As 5 afirmações que faço antes de me ajoelhar, sentar ou simplesmente caminhar e orar. E quero compartilhá-las com vocês hoje. É o último dessa, que provavelmente tem mais um resíduo do que todos eles. Pegue seu celular para digitar rápido, pois não vou demorar. Tem 5 coisas que digo. Algumas podem ser aplicáveis, ou talvez vocês tenham suas próprias. Estas são as minhas. A primeira frase, você já me ouviu dizer antes, ela é do homem que fundou a igreja, David Wilkerson, que diz: Deus sempre abre um caminho para quem ora. Eu concordo com isso. E assim, eu diria que, em primeiro lugar, sempre que me preparo para orar, Deus abre caminho para um homem ou uma mulher que ora. Em segundo lugar, é de Martinho Lutero. Isso me lembra, sempre que prego, que ele orava bem, estudava bem, o que é muito importante. Digo isto àqueles que pregam, àqueles que podem estar assistindo, ou aos ministros em todo o país e em todas as nações. Vou te contar isso, posso falar por experiência própria, porque já passei por isso. Eu preguei mensagens que foram bem estudadas, mas não foram bem oradas. E o que você faz é que você pode afetar a mente e o intelecto, mas somente um pastor que ora pode tocar diretamente o coração. Então você vai ter que perceber que aquele que orou bem, estudou bem. Número 3, este é importante. Samuel Chadwick disse: a pressa é a morte da oração. A pressa é a morte da oração. Isso significa que, se estou apenas tentando entrar e sair, na verdade estou pedindo tempo. Um relacionamento requer tempo. De fato, isso combina com algo que disse um dos meus pais espirituais, Leonard Ravenhill. É a 4ª coisa que sempre digo: para ser muito para Deus, tem que estar muito com Deus. Para ser muito para Deus, tem que estar muito com Deus. Mas aqui está o único, o último, que aparentemente tem peso. Há um pouco dessa questão que fica na minha cabeça e me dá essa sensação que mais está acontecendo quando estou de joelhos do que eu jamais poderia imaginar. Foi o que disse um velho teólogo chamado Walter Wink: a história pertence aos intercessores. A história pertence aos intercessores. Essa frase parece ter gravado algo profundo em meu espírito que me mantém de joelhos. Sei que isso pode ser controverso. Sei que isso pode levar alguns a terem uma certa inclinação teológica para certos lugares, pelo que não peço desculpas, mas acredito nisso, que a falta de oração na igreja, por vezes, afetou e alterou a história. Isso porque a igreja não tem orado e não tem buscado a Deus. Isso, eu acredito que há coisas que poderiam ter sido feitas e que foram deixadas de lado. Ou ouvi dizer, como alguém disse, que o céu está cheio de respostas às orações, pelas quais ninguém se preocupou em perguntar. Devo confessar que quando li isso fiquei pensando: não quero deixar nenhuma resposta no céu que Deus esteja nos dizendo, basta pedir e eu farei. Pela sua vida, sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela igreja, pelo país, pela cidade. É por isso que eu acho que esta série é muito importante para nós. Porque acho que estamos enfrentando não apenas nós como nação, mas o que sua nação pode estar enfrentando. Percebi que para que as nações se recuperem, primeiro precisamos colocar a igreja de joelhos. E eu sinto que entendemos tudo errado. Estamos tentando consertar uma nação por todas essas outras vias que Deus está nos chamando para voltarmos a nos ajoelhar. E acho que nos sacrificamos, vimos coisas históricas serem feitas e nos sacrificamos. Agora vou dizer algo que sei que tem lugar na igreja, porque faço parte dela, mas não é isso que motiva e faz a diferença. Acho que sacrificamos questões históricas simplesmente por termos igrejas que aconselham, igrejas que cantam e igrejas que comunicam, mas deixamos de lado as igrejas que oram. Igrejas que simplesmente se ajoelham e oram e nos reunimos. Temos igrejas que cantam em vez de igrejas que oram. Desistimos. Agora eles não, até mesmo alguém me disse antes que nós nem sequer gostamos de usar a palavra pregador, foi o que me disseram. Agora gostamos de chamar vocês de comunicadores.
Eu disse, bem, você pode continuar me chamando de pregador. Eu disse, é porque não sou, essa é a última coisa que quero que me chamem. Eu disse, isso não é um atril e não é algo que fazemos apenas para obter informações. E as pessoas diziam, queremos que o fogo toque nossos corações e almas. E assim você tem igrejas que podem pregar e igrejas que podem se comunicar ou cantar, mas não mudam a história. Pessoal, ouçam-me. Não há nenhum sermão que eu possa pregar que traga um reavivamento. Não há nenhuma música que Ricardo e a equipe possam cantar que mude a maré. Sobre a imoralidade e traga convicção. Mas há uma igreja que buscaria a Deus e oraria. Isso poderia literalmente começar a mudar o rumo das coisas que podem acontecer e até mesmo alterar o curso da história. E tudo isso porque você orou. E deixe-me apenas fazer uma observação sobre por que isso é tão importante para nós. Enquanto as pessoas estão buscando ministérios, deixe-me falar aos líderes, mesmo aos líderes de louvor que estão por aí. Porque este é o versículo pelo qual estou tão grato por nossa liderança e a música do TSC, Ricardo, Karim e Elder Vicky, nosso coro. Ouça essas palavras, anote-as. No livro de Salmos, capítulo 22, versículo 26 diz, louvarão ao Senhor os que o buscam. O que significa, pessoal, que é melhor sermos capazes de dizer que nada disso importa. Fechem as cortinas, você não precisa de uma parede, você não precisa de luzes, você não precisa disso. Se você o buscar, você o louvará. Portanto, isso significa que a primeira coisa a fazer é que quando removemos os adereços, se formos realmente uma igreja que ora e busca a Deus, automaticamente seremos uma igreja que levantará as mãos, levantará as vozes e começará a louvá-lo. Busque o Senhor e você o louvará. Era o final do século XIX, quando 5 jovens estudantes universitários passavam um domingo em Londres, Inglaterra, porque queriam ir à famosa igreja Metropolitan Tabernacle e ver Charles Spurgeon pregar. E assim eles chegaram cedo na igreja para garantir que conseguiria um lugar nesse enorme prédio que de verdade não existia em outras partes do mundo. Era uma das primeiras mega igrejas do mundo que 5.000 pessoas iam todos os domingos de manhã para ouvir o grande Spurgeon pregar. Então, eles não sabiam por qual porta entrar e entraram por uma porta lateral onde foram recebidos por um senhor idoso. Senhores, deixem-me mostrar-lhes a igreja. E então ele fez um pedido muito estranho. Eles perguntaram, vocês, jovens estudantes do seminário, gostariam de ver a sala da caldeira e o que aquece a igreja? E eles disseram que perceberam que não estávamos particularmente interessados nisso. Era um dia quente de julho, mas eles não queriam ofender o estranho. Eles responderam, claro, ele disse, temos 45 minutos antes do início do culto. Então, levaram os 5 jovens estudantes da escola bíblica por uma escada até o porão, abriram uma porta e disseram, esta é a nossa sala da caldeira. Quando abriram a porta, havia 700 pessoas já orando pela igreja e disseram, é daqui que vem o fogo, é aqui que tudo acontece. E pessoal, eu não consigo... Então o homem se apresentou como Spurgeon. Ele disse, a razão pela qual posso fazer o que faço é porque as pessoas que você não vê estão orando debaixo do piso desta igreja. Veja, o que manteve aquela igreja, ou qualquer igreja, em chamas, foram 700 pessoas no porão. Não é o pastor, não é mais nada, mas é Deus quem está fazendo isso. Quando um povo ora, disse o grande escritor de orações, Andrew Murray, onde há muita oração, haverá muito do Espírito. E onde há muito do Espírito, haverá cada vez mais oração. É porque você orou. Quando você pensa nessas 3 palavras, elas são palavras impactantes, ditas por um profeta a um rei. Agora ouça isto. Isso mudou o rumo de uma nação em que a guerra se aproximava. Essas palavras foram ditas porque essas palavras evitaram uma guerra nacional. Hoje, entre os cultos, eu tinha a oportunidade de orar para pastores que não sabiam falar inglês. Tivemos que fazer isso por meio de um tradutor da Ucrânia que estava aqui, e estão na linha de frente do Ministério da Misericórdia, tocando não apenas refugiados, mas também aldeias e pessoas que estão em grande necessidade lá. Pelo que me disseram, é comida e várias outras coisas.
Mas o que é incrível é que, enquanto orávamos juntos, dissemos: Deus, levante igrejas em oração na Ucrânia para mudar o rumo das coisas. Levante santos em oração, ouçam-me, aqueles que podem estar assistindo da Rússia, que mudariam o rumo das coisas. É daí que vem isso, pessoal. É por isso que, nas próximas semanas, a Times Square Church, aqueles online, aqueles pessoalmente, não serão apenas sermões que serão incluídos em um livro que entregaremos a vocês em agosto e setembro e que poderá ser usado para nossos grupos de conexão, mas esses serão desafios que queremos oferecer-lhes, tanto pessoalmente quanto online. Queremos lançar-lhe o desafio, porque temos 2 datas chegando em que estaremos orando em alguns dos campi da Ivy League, e vamos pedir a vocês, assim como fizemos no ano passado, que venham conosco à Universidade de Yale. Pediremos que venham a outras dessas universidades. No ano passado, tivemos 700 participantes e faremos o mesmo. Não apenas aprender sobre oração, ter um caderno de orações, mas aprender a orar e orar nesses lugares. Vamos desafiá-lo a vir às terças-feiras às 18, 1 hora antes do culto, e se juntar a nós aqui neste santuário para orar. Vamos convidá-lo e desafiá-lo a se juntar a nós e ao pastor Carter nas noites de quarta-feira em nossa escola bíblica e participar do culto de oração perto de Hershey, Pensilvânia. Os momentos antes do serviço, que quando você entrar neste prédio aos domingos, perceba que esses altares estão aqui para que possamos orar, que eu vou encorajá-lo, assim que você se sentar, a deixar seu casaco lá e vir até aqui, e então vamos começar a orar e crer que Deus fará algo. Sabe no que mais eu estou crendo? Parei esta manhã no culto das 10 e das 13, que muitos de vocês nem percebem. Isso vem acontecendo há 30 anos, que há uma reunião de oração e que, enquanto você está aqui, ouvindo a mensagem, embaixo deste santuário, pessoas estão orando e têm orado por você e pelo fogo de Deus há 30 anos mesmo agora. Eu parei para agradecer a eles. Eu parei para orar com eles às 10 e parei para orar com eles às 13. E creio que sentadas nessas cadeiras estão pessoas que podem assistir a um culto e orar em um culto e vice-versa, mas eu quero crer que Deus pode fazer isso. Há pessoas assistindo online que querem fazer parte das equipes de oração e orar com outras pessoas online. Não importa onde você esteja, temos equipes de oração e parceiros em todo o mundo que pode fazer parte disso. Então quero que vocês entendam e estejam preparados, porque estou dizendo agora mesmo, podem anotar, que no meio dessas 12 a 14 semanas, teremos noites de domingo em que simplesmente continuaremos e oraremos. Vão tomar um café, voltar aqui e vamos orar juntos. Pessoal, quero que vocês entendam isso. É algo que mantenho nas minhas anotações para me lembrar. Um velho teólogo disse essas palavras. Anote isso. Ele disse que juntar as mãos em oração é o início de uma revolta contra a desordem do mundo. Juntar as mãos em oração é o início de uma verdadeira revolta. Ou deixe-me dizer-lhes desta forma. Deixe-me lhe dar minha linguagem. Juntar as mãos em oração é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra ao pecado e à escravidão. É uma declaração de guerra a um coração que se tornou frio. É uma declaração de guerra, pois Stan estava nos conduzindo em oração para que tivéssemos novamente um fardo pelos perdidos. Cada vez que oramos é uma declaração de Deus, de guerra sobre as coisas. Pessoal, olhem para mim, é por isso que é tão difícil para as pessoas orarem, porque a oração muda as coisas. É por isso que é difícil. Alguns de vocês estão pensando, porque é sempre uma batalha, porque as coisas mudam quando você ora. É por isso que é difícil. Você acha que quando decide orar, isso vai acontecer sem desafios? Quantos de vocês sabem que toda vez que tentam orar, o bebê acorda, as pessoas choram, o telefone toca, sempre há interrupções quando você decide orar? É por isso que quando você junta as mãos, é uma declaração de guerra e as coisas começam a acontecer. Tenho que lhes contar o que aconteceu esta manhã. Não foi um acidente. Essa mensagem é sem dúvida uma mensagem divina que recebi hoje de manhã, por volta das 6h15, um amigo meu de outra região do país, que trabalha em outra parte do mundo, me enviou uma mensagem de texto. E ele disse isso, ele disse, quero que você se lembre de que há 2 dias, como essa data é importante, 9 de fevereiro de 1958, há 66 anos,
foi o aniversário de 9 de fevereiro de 1958. Essa data foi o dia em que as mãos foram apertadas e houve uma declaração de guerra. Quero que ouçam as palavras. Nem sequer me ocorreu que essa era a data, que só agora percebemos o que essa data significava. Quero ler-vos o que o jovem pastor disse em 9 de fevereiro de 1958, há 66 anos. Ouça isso. Eu estava inquieto. Começava a sentir uma espécie de insatisfação espiritual, pois não me sentia satisfeito ao olhar para a nova igreja construída em um terreno de 5 acres no topo de uma colina, nem com o aumento do orçamento missionário, nem com a multidão nos bancos da igreja. Lembro-me da noite exata em que percebi isso, quando vi o descontentamento. E assim como as pessoas se lembram de datas importantes em suas vidas, foi em 9 de fevereiro de 1958. Há 2 dias completaram-se 66 anos. E naquela noite eu decidi vender minha televisão. Agora, ouça o restante. Ele disse: quanto tempo passo na frente da tela todas as noites? Fiquei pensando, algumas horas pelo menos. O que aconteceria, Senhor, se eu vendesse aquela televisão e passasse esse tempo orando? Eu era o único da família que assistia a televisão. O que aconteceria se eu passasse 2 horas todas as noites em oração? Era uma ideia estimulante. Substitua a televisão pela oração e veja o que acontece. Certo, e assim que eu pensei nisso, lembrei-me das objeções a essa ideia. Essa data mencionada está escrita no livro A Cruz e o Punhal. Esse é David Wilkerson. Você entendeu? A história pertence aos intercessores. Alguns de vocês ainda não entenderam isso. Sei que é 1h da tarde e você está pensando no Super Bowl. Deixe-me ajudá-lo enquanto você pensa. Por favor, deixe o pastor Tim terminar antes das 6h30. Uma é que eu posso até pregar por tanto tempo que vocês nem cheguem a assistir ao jogo hoje à noite. Só para você saber. Alguns de vocês pensam, sabe de uma coisa? Eu já ouvi ir longe. Ele pode fazer isso hoje à noite, mas deixe-me ajudá-lo para que você consiga isso. Você está aqui porque David Wilkerson orou. É por isso que você está aqui sentado. Vocês entendem isso? Você não está aqui porque alguém foi a alguma organização e disse: ei, eu gostaria de fundar uma igreja na cidade de Nova York. Não, foi David Wilkerson que de repente vendeu sua televisão. Contarei essa história um pouco mais tarde. Vendeu-o, começou a orar e começou a sentir um fardo na oração. Para as gangues de Nova York, vem para Nova York, acaba por testemunhar e pregar. Nick Cruz é salvo, tem sido usado ao longo de todas estas décadas, durante 6 décadas, ganhando pessoas para Cristo ao nível de Billy Graham. David Wilkerson funda o que é considerado o centro de reabilitação cristão mais bem-sucedido do mundo. Esta manhã, os diretores do primeiro programa no Brooklyn estiveram aqui neste local. E então você começa a perceber o que resultou da obediência desse homem e o que aconteceu. Quem poderia imaginar que, como resultado disso, ele receberia outro fardo para a cidade de Nova York? E funde esta igreja na 51ª com a Broadway. Você está pronto para isso? Porque ele orou. Porque ele orou, então você está sentado aqui. Literalmente no testemunho do que acontece quando você ora. É nisso que vocês estão sentados, pessoal. Alguém teve a ideia maluca de me impedir de assistir TV e me fazer orar. E agora temos a igreja da Times Square e o Teen Challenge. Isso libertou dezenas de milhares de viciados em drogas e álcool em todo o mundo. Eles agora servem a Jesus porque ele ora. Porque ele orou é uma palavra dos personagens de Isaías a Ezequias, que está rodeada por uma história de Deus. À espera de intervir em nome de uma nação que está à beira da guerra. Literalmente uma guerra está prestes a eclodir. O que aconteceria, Israel, se você estivesse assistindo? Israel, o que aconteceria se você convocasse as igrejas para orar? O que aconteceria? Ucrânia e Rússia? O que aconteceria na Coreia do Norte? O que aconteceria em nossa nação para nos chamar à oração? Este é um chamado à oração para todos nós.
A história de Ezequias é tão importante que o Espírito Santo a coloca nas Escrituras 3 vezes. É assim tão significativa, ela está registrada em 2 Crônicas 32. Está escrito em 2 Reis 19. E provavelmente o mais estranho está em Isaías 36, 37. Porque Isaías não conta narrativas. Isaías é geralmente uma série de profecias. E então, bem no meio de todos esses capítulos em Isaías, Deus decide colocar uma narrativa, uma história do que aconteceu quando um homem começou a orar. E você verá as palavras, porque você orou, estão lá. Este grande rei, chamado Rei do Renascimento, Ezequias, encontra-se na mira da nação da Assíria, que está prestes a invadir e atacá-lo. Na verdade, o que precipitou o ataque, ou talvez até o tenha provocado, podemos ver pela nuance de 2 Crônicas 32:1. Observe estas palavras. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, abordarei isso em um segundo. Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. Foi aí que Ezequias, como rei, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si, o que significa que o exército está se aproximando dos portões de Jerusalém. Centenas de milhares de homens se preparando para entrar. E o que me impressiona é a primeira afirmação. Depois desses atos de fidelidade, é realmente incrível. Porque o que vocês começam a perceber, e deixem-me ajudá-los com isso, porque alguns de vocês já perceberam isso, quer tenham sido salvos há semanas, anos ou décadas, não é incrível que assim que começam a fazer o que Deus quer que façam, o inimigo sempre aparece? Esses ataques não vieram do pecado. Isso veio de atos de fidelidade, que uma vez que você diz, estou fazendo isso por Deus, prepare-se, os ataques estão a caminho. A W. Tozer estava certo. Estar em paz com Deus, muitas vezes, significa estar em conflito com os homens. E é por isso que acredito, sinceramente, que os ataques do inimigo, às vezes, são confirmações de que você está no caminho certo. Só estou dizendo. Portanto, quando você vir todas essas batalhas incomuns surgirem, talvez esteja fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. E o inimigo esteja se opondo a essas coisas. Porque uma vez que você toma a decisão de orar, uma vez que você junta as mãos como uma declaração de guerra, não só as batalhas virão, mas também as dúvidas. Uma vez que você diz sim a Jesus, sim à obediência. O outro lado da história de David Wilkerson que eu estava lendo, li esta manhã, fui continuar lendo. Depois que o texto me foi enviado, foi quando David Wilkerson tomou a decisão e apenas disse, o que poderia acontecer se eu orasse? O que aconteceria? Isso foi o bater das mãos. Então o inimigo entraria imediatamente. E o irmão Dave, como o chamamos carinhosamente, disse que tentou escapar disso. Ele disse, eu tornei as coisas bem difíceis para Deus. Deixe-me ler do A Cruz e o Punhal. Ele disse, eu fui muito duro com Deus. Parecia-me que era porque eu realmente não queria abrir mão das minhas televisões. Eu disse, Jesus, preciso de ajuda para decidir se é tu. Então, eis o que estou pedindo. Vou colocar um anúncio no jornal. Agora, se você não sabe o que é isso é muito anterior ao Craigslist e ao eBay. Alguns de vocês estão pensando, o que é um jornal? Ok, então ele disse, vou colocar um anúncio do televisor no jornal. E se você concorda com essa ideia, que o comprador apareça imediatamente. Agora, aqueles que cresceram na igreja, chamamos isso de colocar um velo diante do Senhor. Você sabe o que é isso? É como estar na igreja. Se aquela pessoa levantar a mão esquerda, é a minha esposa, é o que fazemos quando nos levantam. Conversei com pessoas com todos os tipos de velos malucos. Bem, e às vezes Deus honra esse velo. E foi isso que David Wilkerson disse. Ele disse, se você concorda com a ideia de eu me livrar da minha TV e orar, que apareça um comprador imediatamente. Na verdade, deixe-o aparecer dentro de 1 hora após o anúncio ser publicado. Então ele disse, não, dentro de meia hora, após a entrega do jornal, em 30 minutos, eles têm que ligar para casa para comprar o aparelho de TV. E então ele conversou com Gwen sobre isso, sua esposa, e Gwen disse, Gwen ficou tão pouco impressionada comigo, ela disse, meia hora? Parece-me, David Wilkerson, que você realmente não quer ir orar, foi o que ela disse. E se você conhece Gwen Wilkerson, é exatamente o que ela diria. Então, eis o que acontece. Gwen tinha razão, mas eu coloquei o anúncio no jornal mesmo assim.
Era uma cena cômica na nossa sala de estar. Depois que o jornal apareceu, sentei-me no sofá com a televisão olhando para mim de um lado e as crianças e Gwen olhando para mim do outro lado. E meus olhos fixos em um grande despertador ao lado do telefone. Passaram-se 29 minutos e eu disse: bem, Gwen, parece que você está certa. Acho que não vou precisar. E então o telefone tocou. Atendi e a pessoa disse: você tem uma televisão para vender? David Wilkerson, isso mesmo, é um RCA. Você nem sabe o que é um RCA. Um RCA em bom estado, 19 polegadas, 2 anos de idade. Quanto você quer por ele? David Wilkerson disse: $100. Não tinha pensado no que pedir até aquele momento. O homem disse: aceito. E ele diz: você nem quer dar uma olhada? E o homem responde: não, estarei aí em 15 minutos e levarei o dinheiro. E então David Wilkerson disse estas palavras: minha vida nunca mais foi a mesma desde então. Por quê? Vocês oraram. Pessoal, quando vocês juntam as mãos é uma declaração de guerra. Isso quer dizer que Nick Cruz vai ser salvo. Os maus virão a Cristo, Team Challenge. Por que você acha que o inimigo estava lutando? E Deus entra em cena no minuto 29 e vende a televisão RCA de 19 polegadas. O que Ezequias fez para provocar as batalhas? Quais foram os atos de fidelidade? A Bíblia nos diz em 2 Reis 17:18 que ele começou a remover os altos. Então ele quebrou em pedaços os objetos religiosos que tinham sua razão de ser no início, mas que as pessoas começaram a transformar em objetos de adoração. Deus disse: eu fiz isso com um propósito, mas agora vocês estão adorando isso. Ele quebrou esses objetos e os despedaçou. Ele também partiu para o ataque contra os filisteus. E então algo interessante acontece. Nesses atos de fidelidade, e você verá isso acontecer novamente, ele vai atrás e se rebela contra a Síria. Veja o que ele faz. Agora tenha isso em mente. Ele se rebela contra a nação da Assíria. Agora eis o que é surpreendente. 14 anos depois, Ezequias enfrentará a Assíria pela segunda vez. A Assíria volta para a segunda rodada, depois que Ezequias persegue os filisteus e a Assíria persegue os ídolos religiosos e persegue os altos lugares. Após esses atos de fidelidade, 14 anos depois, quando tudo parecia estar indo bem, eis que a Assíria volta novamente. Vou ler para você. 2 Reis 18:7. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Versículo 11. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria. Agora Israel, que não é Judá nesta época, o reino está dividido. Então a Assíria vai atrás de metade da nação de Israel, mas não de Judá. E os coloca em Hala e no Habor, o rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. E então aqui está o que diz. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Parece quase que depois que a Síria derrota Israel, isso faz com que se tornem mais ousados. E disseram: agora vamos atrás de Judá. Esta vitória parece encorajá-los a perseguir Ezequias. Agora eu hesitei se deveria ler esta parte, mas sinto que é muito importante lê-la, porque no meio, antes de Ezequias se tornar um intercessor, a história pertence aos intercessores. Ezequias tenta tornar-se um negociador. Pessoal, olhem para mim, nunca se pode negociar com o mal. Você nunca pode fazer concessões e criar um tratado de paz com a perversidade. Agora ouça, aqui está. Ouça o que ele faz. E não sei o que o fez sair desse estado, mas há um momento em que eu penso: Ezequias, você é o rei do renascimento, o que está fazendo? Deixe-me ler para você. Está no versículo 14. Então Ezequias, isto é, depois que a Síria voltou, 14 anos depois, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro. Eu fico pensando, como assim você errou? Você se rebelou, não se entregue a essas pessoas. Se você se retirar, diz ele, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir.
Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Isso é uma quantia enorme de dinheiro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Agora, pessoal, se isso não for suficiente, estão prontos para essa? Isso é quase falando de humilhação. Olhem o que ele faz aqui. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Ezequias estava se tornando um negociador. Ele seria, sim, Ezequias. Me desculpe, isso foi fantástico. É por isso que adoro a igreja da Times Square. Eles ficaram tão chocados quanto eu, aquela pessoa ficou tão chocada quanto eu. Ezequias negocia com o inimigo contra quem outrora lutou. Ele está dando à Assíria dinheiro do tesouro da casa do Senhor para manter a paz entre eles. E ele chega ao ponto de cortar o ouro das portas da casa de Deus e dá-lo ao inimigo. Agora, pessoal, vou dizer isso novamente: não se negocia com o mal, não há tratados de paz com o mal. E hoje eu vou dizer isto: hoje a igreja sem oração, que não ora, está negociando sua teologia com o inimigo. Igreja, gente, por favor, ouça o que tenho a dizer. A igreja sem oração, que não ora, está negociando o que Deus nos deu neste livro, o ouro deste livro, as promessas de ouro de Deus, e estamos negociando as verdades atemporais de Deus com o inimigo. Nós fazemos isso. Existem igrejas agora que estão começando a aceitar as coisas para que não entremos em brigas, não tenhamos protestos, e eles fazem isso. Então todo pecado é aceito como normal, em vez de começarem a confiar no que este livro tem a dizer. E assim, o que eles fizeram foi, assim como Ezequias cortou o ouro das portas do templo, nós estamos cortando as escrituras, entregando-as ao inimigo, dizendo: aqui você pode ficar com isso, porque nós realmente não cremos nisso. É um desafio para os pastores, é um desafio para os líderes, para que começam a orar novamente e também chamar as coisas pelo nome que a palavra de Deus os chama, e nós tomando uma posição. Se você quer saber o que é certo, convoque uma reunião de oração, volte a se ajoelhar e deixe Deus guiá-lo. Pessoal, se é pecado, então você chama isso de pecado. Você não fica aí sentado a negociar, porque temos medo do que eles vão nos dizer online, do que vão postar sobre nós. Ouça, há pessoas postando coisas sobre mim neste momento. Não me importo, tenho 60 anos, vou morrer em breve de qualquer maneira. Não me importa, como se doesse e estivesse fazendo algo. Ouça, vá em frente e poste o que quiser. Vamos orar e derrotar isso. Pronto? Você acha que seu teclado é uma arma? Esta é a arma que Deus nos deu. É por isso que temos aqui, só estou avisando. Caso você esteja pensando antes de nascer de novo hoje, se você está aqui hoje, e se você está aqui ou em qualquer outro momento, já temos uma regra estabelecida de que se você for protestar dentro desta casa, o que acontecerá? Fazemos isso imediatamente assim que você começa a gritar. É isso que fazemos. Começamos a cantar. E assim começamos a fazer isso, começamos a cantar. Quão grande é o nosso. E então todos nos levantamos juntos. Vamos lá, cantem mais alto, vamos lá, vamos derrubá-los. E enquanto eles estiverem protestando, a segurança os levará para fora. Vamos orar por eles e depois iremos atrás de vocês. Cantem, vamos nos sentar e eu voltarei a pregar.
é isso o que fazemos, então estou apenas deixando você saber. Louvado seja Deus. Foi G. Campbell Morgan quem disse: a razão pela qual os homens não procuram a igreja hoje em dia ela destruiu sua própria influência ao ceder. Há momentos em que a igreja deve dizer não para aqueles que pedem comunhão com ela na realização de seu trabalho com base no compromisso. E aqui está o motivo e o que Ezequias talvez tenha sido isso que o trouxe de volta à realidade e o fez perceber que ele não era um negociador, mas um intercessor. Uma vez que você negocia com o inimigo, ele volta para pedir mais. Quando você diz, aceitaremos isso, faremos isso, o inimigo então exigirá mais. Veja o que acontece. Quando ele lhes dá todo o ouro, enviou o rei da Assíria a Tartã, e a Rabi-Saris e a Rabi-Saqué de Laquis, com um grande exército. Ele diz: acabei de conseguir o ouro, agora vou enviar todo o meu exército para tomar o poder. Então eles subiram e chegaram a Jerusalém. Ele não estava interessado apenas em uma homenagem em dinheiro. Agora a Assíria quer tudo. E vejam só, pessoal, é isso que está acontecendo na igreja hoje em dia. Quando você se vende, ouça-me, quando você se compromete, quando você compromete o objetivo, isso está nesta escritura, o inimigo virá para mais. Agora veja como a Assíria é descarada. Estão prontos para isso? Isso me pegou. Veja o versículo 25, e ele diz: agora pois subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar? Ele disse: eu não precisei da aprovação de Deus para vir, eu ignorei o seu Deus. E então foi quase com escárnio, ele disse: este é Rabsaque, é o assírio que está falando. O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Você percebe o que ele estava fazendo? Ele estava zombando da palavra de Deus, dizendo: Deus me disse, suba e mate todos vocês. Era isso que ele estava fazendo. Eles começam a zombar de Deus. Veja o versículo 32, não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Assíria? Qual Deus conseguiu impedir que essas nações caíssem nas minhas mãos? Como, pois, poderá o Senhor livrar Jerusalém de mim? O inimigo segue com conversa fiada. Ele continua: quantos conhecem essas vozes? É como se elas entrassem na sua cabeça. Pessoal, escutem, deixem-me contar o que aconteceu comigo na segunda-feira, na semana passada. Para Ezequias levou 14 anos para que a conversa fiada começasse. Para mim levou 14 horas. Assim que comecei a falar com vocês sobre o que Deus está começando a nos guiar, para ganhar 1 bilhão de almas, arrecadar 2 milhões de dólares, para que pudéssemos começar a ver o que Deus quer fazer ao redor do mundo, e ver como Deus abriu as portas para 187 das 193 nações, que estamos esperando mais 2 ou 3 canais de idiomas para sair, e uma série de outras coisas que planejamos para vocês na semana passada. Assim que isso foi feito, foi como se os assírios vieram à minha cabeça. Você está louco? 1 bilhão, isso é ridículo, isso nunca vai acontecer. Você vai virar motivo de piada em Nova York. E na verdade vão rir de você em todos os 187 países que você quer conquistar. E isso continuou acontecendo. 2 milhões de dólares, ninguém vai acreditar nisso. Isso é ridículo. E pessoal, e a coisa para a qual eu voltei é o seguinte: a pior coisa a fazer é começar a negociar com essa voz. É começar a conversar com ela. Sim, talvez você esteja, porque começa a concordar com isso. Sou o único que já fez isso? Você fica pensando: sim, isso é idiota o que estou dizendo. E de repente Deus fala: você não precisa falar com eles, você precisa falar comigo, porque isso não é essa voz. Essa voz dirá que não haverá 1 bilhão de almas. Essa voz dirá que você pode esquecer esses fundos ser arrecadados. Veja a Síria. Então, como se não bastasse falar, eles deram a Ezequias, o povo, cartas para entregar ao rei em nome deles. Ele disse: então eles estão tagarelando e dizem: aqui está uma carta para o rei. Veja isso em 2 Crônicas 32:17. E ele também escreveu cartas para insultar o Senhor, Deus de Israel. Uau,
que audácia para insultar o Senhor e para falar contra eles, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E foi isso que eles disseram: entregue isso a Ezequias. Não é só PR, é uma carta. Agora, pessoal, anotem isso, foi isso que aprendi e descobri isso lendo Ezequias. Aquele que se ajoelha diante de Deus pode enfrentar qualquer pessoa. Aquele que se ajoelha diante de Deus pode enfrentar qualquer pessoa. Isso é tudo o que restou a Ezequias. Então, pessoal, preciso dizer a vocês que quero levá-los até Ezequias. Quero levá-los até o ponto em que o negociador se torna o intercessor. E para terminar, quero dizer a vocês que a história pertence aos intercessores. Uma guerra sofre uma reviravolta, uma guerra é evitada, uma guerra mudou. Então Ezequias pegou a carta, veja só, versículo 14. O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E em vez de dialogar com a carta, o que ele faz? Ele subiu à casa do Senhor, apresentou isso diante do Senhor. Pessoal, escutem, alguns de vocês precisam fazer isso. Seja uma carta pelo correio, uma mensagem de texto ou um e-mail, leve isso diante de Deus e pare de responder a mensagem ou ao e-mail, ou a carta e a coloca diante de Deus. E é assim que ele ora. Ezequias orou. Muito bem, Ezequias. Você teve apenas uma breve aparição como negociador, quando deveria ter sido um mediador. Ezequias orou diante do Senhor Deus e disse: ó Senhor Deus de Israel, que estás sentado no teu trono que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu fizeste os céus e a terra. Eu quero acrescentar aqui, e Senaqueribe também. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feitas por mãos humanas. Então eles os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Assim que ele faz essa oração, você está pronto para isso? É o versículo 19. Assim que ele faz essa oração, o profeta aparece, Isaías. Enviou isto a Ezequias dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dá uma olhada nisso. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Eu ouvi sua oração. Aleluia, aleluia. Ele diz que é porque você ora, diz ele, não porque você negociou, não porque você fez concessões, não porque você foi à igreja, mas porque você orou. Ele disse: eu ouvi essa oração, pessoal. A história pertence aos intercessores. Foi essa oração que mudou o rumo da guerra. Deixe-me dar-lhe estas duas coisas com vocês e encerramos por hoje. Aqui está, porque foi isso que aprendi. Primeiro, anote isso. A oração não é a nossa reação aos momentos difíceis. Isso faz parte do nosso DNA o tempo todo. Entendeu o que falei? Não se ora apenas quando as coisas ficam difíceis e só porque estamos em apuros. Oramos porque somos pessoas que oram, é por isso que oramos. Billy Graham disse que a verdadeira oração é um modo de vida, não apenas para casos de emergência. Faça isso um hábito. E quando chegar a hora, você já estará bem treinado. É isso que fazemos. Oramos o tempo todo. É isso que Deus quer que façamos. Ore sem cessar. Ore no trem F. Ore no aeroporto. Ore durante a viagem de negócios. Ore antes das refeições em casa. Ore ao entrar na igreja. Ore pela pessoa que está sentada ao seu lado. Ore, ore, ore. E então, quando surgirem dificuldades, você dirá: eu sei como lidar com isso. Eu simplesmente clamo a Deus. Hoje em dia estamos tão obcecados pelos nossos celulares. Está no nosso DNA perguntar sempre: cadê meu celular? Cadê? Cadê? Pessoal, vocês sabem disso. Está tudo aqui. Esta é a minha vida. Toda a minha vida está aqui.
Uma empresa de pesquisa acaba de recrutar várias pessoas e instalou um software nos aparelhos delas. E disseram: queremos monitorar quantas interações vocês têm com o celular todos os dias. Preparem-se para ficar chocados. E por cada interação, entendia-se cada toque, cada digitação, cada deslize e cada clique. Isso significa que, quer você esteja mandando mensagens, enviando e-mails, pesquisando, TikToking, tic-tacking, ou fazendo o que for, ele vai começar a entender o que você está fazendo. Dizem que os usuários mais assíduos tocam, clicam e deslizam o dedo no celular 5.500 vezes por dia. A maioria das pessoas, ou seja, aqueles que exageram, como alguns de vocês, ele disse que no caso dos outros, a média é de cerca de 2.500 a 2.600 vezes. E se vocês pensarem nisso, pessoal, foi isso que eles disseram. Dizem que uma pessoa comum toca no celular 1 milhão de vezes por ano, 2.700 vezes. Você pode fazer isso no seu celular agora mesmo, e isso vai contar para as suas 2.700 vezes do dia. Dê uma olhada nos meus cálculos, 2.700 vezes 365, e você vai chegar perto de 1 milhão. Pessoal, precisamos manter esse tipo de contato constante com Deus. Precisamos de uma igreja que saiba interagir com Deus. Para David Wilkerson era a televisão. Para nós hoje é realmente o celular. É mesmo a peça que serve para desviar a atenção. É por isso que ele se destaca quem mais se ajoelha. Ele permanece mais forte quem se ajoelha primeiro. Ele permanece mais tempo quem se ajoelha mais baixo. Joelhos dobrados significam uma postura firme e convicções sólidas para você e para a igreja de Jesus Cristo. E precisamos começar a cultivar a frequência, o DNA de uma vida de oração. Vamos ouvir uma mensagem e ver como podemos desenvolver essa vida de oração. A oração é um reconhecimento. Cada vez que oramos, reconhecemos que precisamos de Deus. Leonard Ravenhill disse o seguinte: um homem que tem intimidade com Deus nunca se deixará intimidar pelos homens. Um homem que tem uma relação íntima com Deus nunca se deixará intimidar. Posso te explicar o que significa intimidade? Significa que você tem mais contato, interações e cliques com Deus. É isso que significa. A pessoa que tem intimidade com Deus nunca se deixará intimidar pelos homens. Há muito tempo que temos nos manifestado nas áreas erradas. Deus vai nos ensinar a levantar a voz novamente, não em comícios, marchas e festivais, mas de joelhos, no lugar sereno e secreto. É por isso que a igreja hoje não precisa apenas de teologia, ela precisa de joelologia, precisa ficar a sós com Deus. Que a igreja possa dizer que podemos ouvir o testemunho porque vocês oraram, É a igreja nos chamando de volta aos nossos joelhos. É Deus nos chamando de volta aos nossos joelhos. Esta igreja de volta aos seus joelhos. E o que eu amo é isso. É o momento entre a batalha e a vitória. Foram as palavras de Ezequias que mudaram. Deixem-me ler para vocês o que Ezequias disse ao povo. É isso que a oração faz. Ele não está mais negociando. Veja o que ele diz ao povo em 2 Crônicas 32:7. Ele diz: sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército. Eu adoro essa parte, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Aleluia. Aleluia. Então, é aqui que terminamos, já que a banda está chegando. Deixem-me só encerrar com isto. Eu não sei de outra maneira de dizer isso, a não ser da forma como aconteceu para eles. Aí está. Assim, a oração se torna parte do nosso DNA. Não algo que recorremos apenas em momentos difíceis. Será sempre nós. Somos uma igreja que ora. Oramos não porque estejamos em apuros. Oramos porque somos um povo que ora. Mas há uma segunda coisa. E foi isso que me trouxe consolo e que aprendi com essa história. Número 2, depois de orar, vá dormir sabendo que Deus cuida do resto. Vá dormir. Pessoal, essa é a parte que me deixou bem feliz. A vitória de Ezequias aconteceu enquanto ele dormia. Ele nem sequer participou disso. Deus fez tudo. Deus vence as batalhas de maneiras inusitadas. Pare de dizer a Deus o que fazer. Apenas reze e deixe Deus ser Deus.
É por isso que acho que o Salmo 46:10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Deixe-me ser Deus, deixe-me fazer o que só eu posso fazer. As pessoas ficam sobrecarregadas porque não tem uma solução para a sua crise. O problema é de Deus. Deus lhes diz: o que estou prestes a fazer é o que ele diz a Ezequias. Ele diz: o que estou prestes a fazer, vocês têm 200.000 pessoas às vossas portas. E ele lhes diz: nenhuma flecha será disparada contra a vossa cidade. Se eu for então Deus, é melhor que o Senhor faça algo agora. É melhor que sim, não vou dormir até... Vá dormir. Só Deus sabe o que está fazendo. Não dá para consertar isso. Eu também posso. Deixa eu te mostrar o que aconteceu só porque ele orou. Aqui está, versículo 32, e então encerramos. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ele entendeu, agora é hora de dormir. Você está pronto? Isso é incrível. Versículo 35. Então aconteceu. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo. Guarde isso. Ou seja, quantos anjos? Um singular, o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. $185.000 no acampamento dos assírios. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. O que ele disse foi: você ora, vá dormir, e eu cuido do resto. Você ora, vá dormir, e Deus cuida do resto. Ora, vá dormir, Deus cuida do resto. Apenas ora, vá dormir, aleluia. Deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer, aleluia. Fique de pé comigo, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus lutou enquanto seu povo dormia. Agora, gente, eis a minha pergunta. Quem aqui teria sequer pensado em dizer: Deus, 185.000, só precisamos de um anjo? Nenhum de vocês teria imaginado isso. Vocês teriam pedido todos os anjos disponíveis no céu. Ele disse: tenho 185.000. Isso dá 3 vezes a capacidade do Yankee Stadium. Estão todos armados, vindo atrás de nós, mandando cartas e dizendo que você vai perder o emprego. Estão dizendo que tudo acabou, vão fechar o seu negócio. Eles vão fazer isso e de repente você diz: meu Deus, preciso de todos os anjos que tu tem. E Deus responde: você orou, agora vá dormir. Eu estou no controle, deixa comigo, eu cuido disso daqui para frente. Deixa que eu cuido disso a partir daqui. Porque ninguém aqui teria dito: Senhor, eu te imploro, basta-me apenas um anjo. Manda só um, porque você nem imagina o que um anjo pode fazer. Um anjo que malha na Planet Fitness consegue arrecadar 185.000 em uma noite. Em uma noite. Aqui está. Só porque você realmente orou. Só porque você realmente orou. Só porque você envolveu Deus nessa situação. Pessoal, deixem-me dizer-lhes uma coisa. Você sabe o que é isso? Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Porque nós teríamos tentado, diríamos: Deus envia uma multidão de anjos. Se forem enviadas 185.000 pessoas, 185.000 anjos, e vamos precisar da sua ajuda. E vou precisar de muita, ou provavelmente já teríamos orado para que nos dessem muito equipamento. Vamos chamar um empresário rico para nos dar muitas armas. Vamos fazer com que um empresário rico seja salvo. E assim a gente pode. E Deus diz: vá dormir, você está me dando dor de cabeça. Vai dormir. Um anjo pode cuidar disso. Enquanto você tenta prever o que... Deixe-me explicar o que é isso.
Paulo descreveu assim em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, e que mais está escrito, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pessoal, igreja, aqui está. Olhe para esse versículo. Ó Deus, eu preciso disso. Deus disse, certo, eu entendi. É só isso que eu preciso, mas eu nem falei anjo. Você não precisa dizer nada, apenas ore. Não ore pelo que precisa acontecer, apenas ore como Ezequias. Tu está no comando, tu está acima das nações. Ore o que você sabe. Deus fará o que você nem imagina que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de ir além do esperado e do que você pedir ou imaginar. Aleluia. Eu tenho que, quando penso nesse versículo, foi nisso que pensei. Preciso ler isso para você, a história de uma mulher que recebeu uma ligação informando que sua filha precisava sair do trabalho porque estava doente. A mãe e a filha, que estava em um de seus primeiros empregos, adoeceram na mesma cidade. Então a mãe diz, tudo bem, vai para casa. Vou passar na farmácia para pegar sua receita. Então a mãe foi buscar a receita, foi até a farmácia. Quando a mãe saiu com a receita, percebeu que tinha deixado as chaves trancadas dentro do carro. E essa é a mãe, ela já é mais velha, ela não sabe o que fazer. Ó Deus, o que eu vou fazer agora? Então é isso que nós da velha guarda fazemos. Isso foi antes dos chaveiros eletrônicos. Ela pegou um cabide. Quantos se lembram em que era preciso pegar um cabide e tentar puxar a trava da porta? Ela tentou, mas não conseguiu passar o cabide pela janela. Ela disse, eu nem sei o que estou fazendo. Então foi isso que ela fez. Preparem-se. Efésios 3:20. Ela inclinou a cabeça e disse, Deus envia ajuda. Ela disse que em menos de 3 minutos, uma motocicleta, uma Harley Davidson para ao lado dela, quero dizer, bem barulhento, bem ao lado, e um homem barbudo que usava um velho lenço de motociclista com caveiras e uma jaqueta de couro, desce. E ela diz, você poderia me ajudar a entrar no meu carro? E ela continua, minha filha está doente, deixei as chaves trancadas lá dentro e preciso ir para casa. Eu nem sei usar esse cabide para destrancar meu carro. E o homem disse, claro, ela disse que em menos de 30 segundos, ele já tinha conseguido. Ela abraçou o homem e, em meio às lágrimas, disse, muito obrigada. Você é um homem tão gentil. E o homem responde, moça, eu não sou um homem gentil. Ele diz, acabei de sair da prisão ontem por roubo de carro. Ouça só isso. Gente, ouve só isso. E a mulher levantou as mãos. E ela disse, obrigada, Deus. Não só atendeste a minha oração, como também enviaste um profissional. Obrigado, Senhor Jesus. Além do que podemos pedir ou imaginar, Deus pode agir em nosso favor, simplesmente porque você orou. Quantos estão prestes a sofrer uma invasão dos assírios? Você precisa de um milagre, uma vitória agora mesmo? Muito bem, vamos orar. Barana Pisoterio Online. Se você precisa de uma vitória agora mesmo, vamos cantar essa música. Venha rápido. Vamos orar por essa vitória agora mesmo e vamos crer. Vamos lá, venha, vamos rezar por isso agora mesmo. Levante-se do seu lugar, a galeria vai esperar por você, online. É só digitar online, eu preciso ver uma vitória. É só cantar, vamos lá, vamos cantar. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you. Gonna see. Come on, church. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Gonna see a. When I'm down on my knees, when I'm praying from my knees, belongs to you, Lord. Gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you,
que vamos fazer agora? Vamos declarar guerra agora por alguns instantes. Lembra-se disso? O gesto de juntar as mãos é uma declaração de guerra. Por que você não tira essas mãos daí? Você poderia simplesmente colocá-los na posição certa. Isso nos deixa prontos para a batalha. Isso nos deixa prontos para a batalha agora mesmo. Ao fazer isso, você está declarando guerra àquela situação. Posso lhe dizer uma coisa? Alguns de vocês estão numa situação, sentia dizer isso a respeito à imigração, em ver Deus operar uma virada para a documentação de imigração e pensam: meu Deus, quero fazer a coisa certa. Tenho amigos que dizem para eu trapacear, mentir, ficar sem fazer nada. E é mais fácil para mim não declarar nada. Mas neste momento vamos juntar as mãos, declarar guerra e dizer: Deus, vamos fazer o que é certo. E vamos acreditar que veremos uma virada. Quero crer nisso neste momento. Quero crer nisso, Deus, enquanto começamos a juntar as mãos. Então, declaramos guerra. Pai, neste momento, em nome de Jesus. Pai, centenas de pessoas aqui estão declarando guerra, tanto online quanto pessoalmente. E elas estão dizendo: preciso ver uma vitória. Os assírios estão às portas, Senhor Deus. Estamos tentando negociar. Estamos tentando negociar e até mesmo ceder, tomar atalhos e tirar o ouro das portas. Mas Deus, hoje Tu estás pedindo que quer levantar um povo que ora. Tu estás levantando um povo que ora e diz: Deus, vou confiar em Ti nisso. Vou orar. Vou dormir e deixar que Tu faças o que só Tu podes fazer, Senhor Deus. Pai, há pessoas aqui que não conseguem dormir à noite. Há pessoas que passaram a noite em claro tentando planejar o que fazer a seguir. Eles estão tentando traçar planos e definir o que fazer caso A não dê certo e B não seja possível. Mas, Senhor, hoje oramos, vamos dormir e colocamos tudo nas mãos de Deus neste momento. Colocamos tudo nas mãos de Deus neste momento. Então, Pai, eu oro, suscita pessoas que orem, suscita uma igreja que ore, suscita um exército de intercessores. A história pertence aos intercessores. A história, mudar a história. Rezo por aqueles que estão assistindo e por aqueles que estão aqui, sejam eles russos ou ucranianos, para aqueles que são judeus e israelenses. E oro para que Tu levante intercessores nesses países que possam reverter essa guerra. Reverta essas guerras. Suscita intercessores no Oriente Médio. Suscita intercessores aqui na cidade de Nova York. Suscita intercessores, Senhor Deus, nos nossos prédios, nas nossas escolas. E as universidades. Juntamos as mãos, unimos nossas orações e pedimos: Deus, levanta pessoas que orem. Neste momento, em nome de Jesus, nós vamos ver a vitória. Aleluia, aleluia. Quero ler algo para você. Não li isso no primeiro culto, mas vejam isso porque esse é realmente o desafio. Porque há pessoas sentadas nessas cadeiras que Deus quer usar para fazer parte da sala da fornalha. Sabem pelo que tenho orado? Tenho orado por 700 intercessores na nossa sala da caldeira. Tenho orado por 700 intercessores. Quero orar para que as salas que temos fiquem pequenas demais. Alguns de vocês vão dizer: eu vou à igreja às 10 horas e oro às 13 horas. Ou vou às 10 horas e oro às 13 horas, ou vou às 13 horas, oro e assisto às 10 horas, seja como for, quero que se tornem intercessores. Um dos meus escritores favoritos sobre oração é Samuel Chadwick. E ele diz o seguinte: a única preocupação do diabo é impedir os cristãos de orarem. Ele não teme nada dos estudos sem oração, do trabalho sem oração, da religião sem oração. Ele ri do nosso esforço, zombam da nossa sabedoria, mas ele treme quando oramos. Ouçam-me, bandas, cantores, o inimigo ri-se se eu ficar aqui em pé sem orar. O inimigo simplesmente diz: então vá para a universidade, vá falar com Deus. Ele ri-se se achamos que nossos dons e nossos talentos, nossas vozes incríveis são suficientes. Isso não basta. Que dom incrível, mas não é o suficiente. É incrível o que muitos de vocês fazem, mas não é o suficiente. Precisamos ser pessoas que oram. É isso mesmo. Por quê? Porque Daniel era considerado alguém com um espírito extraordinário, porque ele era um homem de oração. Ele orava 3 vezes por dia. Ainda nem falamos sobre Daniel, o que o diferenciava de todos os outros. Então, se você é professor universitário, se trabalha no varejo, se trabalha em Wall Street, sabe o que o diferencia? Seja uma pessoa de oração. Isso vai te diferenciar. Olha, você pode ir, mas eles se formaram em Harvard. E eu acabei de me formar na NYU.
e Harvard é, eu sei que você vai contestar isso. É apenas uma ilustração. Então acalmem-se. Então simplesmente, e vocês estão sentados ali pensando, e eu acho, pessoal, que o que vai diferenciá-los é serem mulheres de oração, serem homens de oração. É isso que faz toda a diferença, e posso te contar a melhor parte, a última coisa. A maior mudança que pode ocorrer, a única oração que mudará a sua história neste exato momento, é quando você ora para que Cristo entre e mude sua vida. É a oração do novo nascimento. Ele faz história. O que você quer dizer, Pastor Tim? Isso muda você agora e para sempre, porque abre as portas do céu e da eternidade. Então, se você orasse agora para nascer de novo, isso seria história. História pertence aos intercessores. O que você quer dizer com isso, Pastor Tim? Foi Jesus quem disse isso. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum estudante, idoso ou jovem, ninguém pode ver o reino dos céus, a menos que nasça de novo. Essas palavras não são minhas. São palavras de Jesus. Significam, assim como você teve um primeiro nascimento físico, você precisa de um segundo nascimento. História pertence aos intercessores. Você pode orar agora mesmo e tudo mudará. Bem, Pastor Tim, como faço para nascer de novo? É tão simples quanto o ABC. Admito que sou um pecador, estou destroçado por dentro. Ricardo, eu, Leia, todos nós estamos quebrados por dentro. Nossa condição se chama pecado. E não consigo resolver o problema do pecado dentro de mim com um programa ou uma receita médica. Não há padre, pastor, sinagoga ou mesquita. Não há promessa alguma que você possa fazer do tipo, prometo nunca mais fazer isso. Nada disso vai mudar. Só Deus pode resolver isso. Não somos pessoas que cometem erros e precisam ser corrigidas. Somos pecadores que precisam de um Salvador. Como isso acontece? B, crer. Crer que Deus enviou o seu Filho há 2000 anos para resolver a minha condição pecaminosa. Ele morreria a morte que eu merecia, viveria a vida que eu não teria chance de viver e me daria uma recompensa que eu nem sequer mereço, o céu e o perdão. E depois confessá-lo como Senhor. O que isso significa? Isso que transforma a religião em um relacionamento. Quando você o chama de Senhor, está dizendo, tu não podes falar comigo só aos domingos, senão todos os dias. Você tem direito de veto. Olhem para mim, Jesus não veio há 2000 anos e morreu na cruz apenas para fazer com que vocês fossem à igreja. Isso é religião. Jesus veio há 2000 anos para te levar ao céu. É para isso que ele veio. Pode acontecer agora mesmo, na internet, em todo o mundo, na Venezuela, em Cuba. Escutem Quênia. Ouçam Gabão, ouçam Reino Unido e Filipinas, ouçam Nova Zelândia e ouçam na esquina da 521ª com a Broadway. Se vocês estão aqui hoje e querem que suas vidas mudem, digam, quero nascer de novo. E basta dizer, quero que a história mude agora para mim, minha família, meus filhos e netos. Pastor Tim, quando fizer aquela oração de renascimento, quero fazer parte. Mantenham a cabeça erguida e os olhos abertos. Olha só, inclua-me nessa oração sem hesitar. Levante bem alto a mão. Diga, me inclua na oração. Quantas mãos? Continuem assim. Olha só isso. Quantas mãos? Sim, por toda parte. Sim, sim. Sim, varanda, entendi. Ali no meio. Sim, entendi. Isso é incrível. Vamos orar juntos por isso, todos aqui. Repitam isso comigo. Querido Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que na cruz, Tu levaste sobre Ti o meu pecado, minha vergonha e minha culpa, e morreste por mim por causa disso. Tu enfrentaste o inferno por mim para que eu não precisasse ir. Tu ressuscitaste dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com Teu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Vamos lá, diga bem alto agora. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador. O Espírito Santo é meu ajudador, a Bíblia é meu guia e o céu é meu lar. Em nome de Jesus, e todos disseram amém e amém, graças a Deus. Olá, amigos! Se você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, nós o parabenizamos de todo o coração. Você nasceu de novo. E queremos caminhar com você nesses primeiros passos da sua nova vida em Cristo. Aqui você encontrará uma série de vídeos que o ajudarão a entender o que significa seguir Jesus, o que é a salvação, o propósito do batismo, quem é o Espírito Santo e como começar a crescer na sua fé.
Esses ensinamentos foram criados como uma base sólida para a sua caminhada com Deus. Você pode assisti-los um por um ou todos juntos, como preferir. O importante é que você aproveite este tempo para fortalecer o seu relacionamento com Jesus, desde o início. Também te encorajamos a compartilhar estes recursos com outros que, assim como você, desejam conhecer mais o Senhor e crescer na sua fé. Se você tiver perguntas ou precisar de ajuda, pode nos escrever para o e-mail que aparece na tela: languages@tsc.nyc. Nossa equipe está aqui para apoiar você em tudo o que precisar. Deus te abençoe e feliz nascimento em Jesus!